nós podíamos trazer uma porção de realidades reveladas pela palavra de Deus. Por exemplo, aquilo que diz São Pedro na sua primeira carta: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Aquilo que disse Jesus: no mundo tereis tribulações, porém, coragem, eu venci o mundo. Tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Aquilo que vai dizer São Paulo na carta aos Romanos. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, dos que são eleitos segundo os seus desígnios. Para aqueles que são eleitos, escolhidos segundo os desígnios de Deus, e nós o somos, graças a Deus, tudo concorre para o bem. Até esse verbo concorre é como os afluentes que vão indo para o rio maior. Tudo concorre, tudo vai caminhando, tudo vai se encaminhando para o bem. Tudo, todas as coisas, qualquer situação, as situações mais angustiantes, mais desesperadoras, as coisas mais contraditórias, concorre para o bem dos que são os escolhidos de Deus segundo os seus desígnios, os que amam a Deus. Interessante, eu sempre ficava pensativo nessa expressão: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então eu dizia-me, então, se a gente não ama a Deus como é preciso, como deve, isso não vai acontecer. E eu não consigo amar a Deus como eu precisaria amar. Só que daí, graças a Deus, como eu não paro, e claro, é necessário, e todos nós precisamos fazer isso, eu não paro de estudar a Bíblia, estou sempre estudando, sempre buscando, eu estudo a Bíblia com a própria Bíblia, comparando uma passagem com a outra, e indo aquilo que os exegetas nos mostram. Eu acabei encontrando que essa expressão, os que amam a Deus, era uma expressão usada para designar os cristãos, até mesmo aqueles que não eram cristãos, vendo os cristãos, vendo o ardor que eles tinham, vendo o jeito deles ser, chamavam a eles os que amam a Deus. Você me entende? O que interessa, o que é importante, a única condição é que nós sejamos aqueles que amam a Deus. Até daquele jeito, não é do tempo de vocês, mas certamente vocês ouviram falar daquela música antiga do meu tempo lá: eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. É o que Pedro podia ter dito para Jesus: Senhor, eu não presto, o Senhor vê a fraqueza que eu sou, mas eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Gente, do jeito do cachorrinho, que às vezes faz as suas artes, às vezes faz sujeira, em plena sala, e na hora que você vai querer castigar, o cachorro ele já vem pulando na sua perna, já vem fazendo carinho. Ele fez das suas. Mas impressionante, o cachorro quer bem, o cachorro estima, o cachorro está disposto a dar a vida, está disposto, ele não passa de um cachorro, mas está disposto a dar a vida. Porque veja, por exemplo, se chega um ladrão na sua casa, qual é o primeiro a latir? É o cachorro. Qual é o primeiro a ir na direção do assaltante? É o cachorro.
E é claro, pelo fato dele ser o primeiro a avançar contra o agressor, ele é o que corre risco. Na verdade, ele está dando a vida por você. Ele nem precisa ser adestrado, porque há cães adestrados, que se alguém chegar para você, e ele percebe que é um chegar diferente, o cachorro já está avançando no agressor. Claro, inclusive correndo o risco de ser o primeiro agredido. Se essa pessoa tem uma arma, imediatamente vai disparar a arma no cachorro. Mas não precisa ser cachorro adestrado. Cachorro vira-lata. Mas que ama a gente. E pelo fato de amar a gente, ele dá a vida. E deixa eu dizer, não passa de um cachorro que muitas vezes faz artes, faz das suas. Gente, o que interessa é isto. Que mesmo sentindo a nossa fraqueza, como Pedro sentiu várias vezes, mesmo sabendo das nossas misérias, dos estragos que nós fazemos, das sujeiras que nós fizemos com Deus, mas graças a Deus nós amamos. Repito, até podendo dizendo para o Senhor: Senhor, eu não presto. Tu sabes de tudo, tu sabes da minha vida, tu sabes das minhas fraquezas, tu sabes das minhas escorregadas e das minhas quedas, tu sabes das minhas misérias, tu sabes das minhas sujeiras, Senhor, mas eu não posso negar que eu te amo. Essa é a única condição. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são os seus escolhidos segundo os seus desígnios. E aí no mesmo trecho, São Paulo vai dizer: então, depois de tudo isso, o que nós diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa nesse mundo será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações desta vida, as angústias desta vida, as perseguições pelas quais nós passamos, até passar fome, literalmente passar fome, vai nos separar do amor de Cristo. A nudez, até não ter o que vestir, vai nos separar do amor de Cristo. Os perigos pelos quais nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, mas em todas essas coisas, diz São Paulo, somos mais que vencedores, em virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ponto final. E parece que Deus está insistindo nesses dias, insistindo comigo para que eu repita. O que temos que fazer, gente, é impregnar-nos dessas realidades. São realidades. Deus fala assim, Deus coloca na sua palavra, Deus inspirou aos seus apóstolos, Deus inspirou aos profetas, Deus inspira os seus homens e mulheres de Deus para expressarem isso, e eles trazem isso na Bíblia, para nós impregnar-nos desta certeza, fazer com que isso se grave em nós, como eu dizia, do jeito de uma esponja, que absorve a água, absorve o líquido e retém o líquido, que você retenha essas verdades, que você fique encharcado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são os seus escolhidos segundo os seus desígnios. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações. Lançai, e lançai é isto:
lançai sobre ele todas as vossas preocupações, e todas as vossas preocupações quer dizer todas as vossas preocupações. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, porque ele cuida de vós. Você que está aqui não pôde ver, mas quem estava vendo pela televisão, viu. Nosso câmera foi magistral na imagem que ele fez. No 2-2, 3-3 que a Luzia organizou aqui, para nós rezarmos uns pelos outros. O Padre Léo estava rezando pela Mariana, e do jeitinho que o Padre Léo aconchegou a Mariana, o câmera colocou a imagem deles e a imagem de Nossa Senhora aconchegando o menino Jesus, e superpunha uma a outra, ora aparecia uma, outra aparecia outra, as duas superpostas. Você, nos braços de Deus assim, como Maria está pegando e aconchegando o menino, você precisa se preocupar? Claro que não. Meu irmão, minha irmã, você está nos braços de Deus. Você está nos braços de Deus. Não somente Ele te põe no colo, mas Ele te aconchega e te chega até o seu rosto. É aí que você está. Então, lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Tudo concorre, todas as coisas, todas as situações que te acontecem. Se você está assim nessa atitude, tudo acaba concorrendo para o seu bem. Não é verdade que situações que você imaginava que eram desastrosas, que iam acabar com a sua vida, depois você viu que primeiro, não foi nada disso, não acabou com a sua vida, e segundo, concorreu para o seu bem, concorreu para o seu bem. Dizendo isso, eu estou me lembrando de uma senhora, que até numa oração que eu fiz, num encontro num desses lugares no Brasil, ela estava com o marido dela, até do lado de cá, à minha mão direita, na arquibancada, como vocês que estão aqui na arquibancada. Eu nem sabia nada, eu nem imaginava. Só sei que, entre pregando e orando, eu falei mais ou menos desse jeito. E eu senti alguma coisa justamente desse lado. No final da palestra, no intervalo, a senhora veio me contar: padre, o senhor colocou a coisa certinha, aquilo que correspondia à minha vida. Disse ela, eu e meu marido tínhamos um casamento maravilhoso, maravilhoso, e para dizer a verdade, eu idolatrava o meu marido, mas chegou um dia que eu acabei sabendo que ele me traía com uma outra mulher, e disse ela, foi como se eu caísse num poço fundo, e eu senti que a minha vida ia se acabar, não somente aquela dor profunda, mas eu perdi toda a confiança, não tinha mais terreno debaixo dos meus pés, tudo se convulsionou na minha cabeça, nas minhas emoções. Disse ela, o mundo se acabava para mim, e parecia que eu também ia acabar.
para mim era o fim. Porque eu nunca podia imaginar que o meu marido pudesse estar me traindo. Ele era tão bom, nós éramos tão unidos, nós éramos tão ligados, e eu idolatrava tanto o meu marido, porque ele era bom, ele era carinhoso, ele se saía muito bem nos negócios, e nós estávamos muito bem, nós tínhamos dinheiro mais do que suficiente, e a nossa casa, e tudo que nós tínhamos, todas as possibilidades que nós tínhamos, eu idolatrava o meu marido. Ela mesma disse, o meu Deus era o meu marido. Tudo girava em torno dele, em torno dele, em torno dele. E naquela hora que eu fiquei sabendo da infidelidade, tudo se acabou para mim. Eu entrei em parafuso. Mas depois me disse ela, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu também fiquei espantado quando disse, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E disse ela, sim, padre, porque eu acabei percebendo que eu centralizava a minha vida no meu marido. Foi daí que eu percebi que eu não podia centralizar a minha vida no meu marido. Eu, na verdade, idolatrava o meu marido. Eu não podia. Eu estava num caminho totalmente errado. Se ele errou no adultério, eu estava errando. Eu fiquei espantado de ver aquela mulher refletir assim e me dizer com toda a coragem, na frente dele, vieram os dois. E ela continuava dizendo, se ele errou adulterando, eu estava errada, completamente errada, idolatrando meu marido, centralizando a minha vida dele, fazendo depender tudo dele. E ela disse, eu sei que Deus não queria que ele adulterasse, mas o fato dele adulterar mostrou para mim como ele era frágil, como ele era simplesmente um homem bom, um homem bem sucedido, um homem que fazia bons negócios, um homem que tinha dinheiro, um homem que amava a mim, que amava os meus filhos, que amava a nossa família, mas um homem frágil, um homem que pode cair, um homem que pode errar e que errou. E que estava errando comigo e eu nem me apercebia. E disse ela, depois daquela primeira decepção, que parecia que eu ia morrer, tudo foi se recolocando no lugar. E na hora que eu recoloquei Deus no centro da minha vida, porque naquele desespero, naquele pânico que eu fiquei, disse ela, se eu não me agarrasse em Deus, eu era capaz de me matar. Eu iria para o suicídio, disse ela. Tal foi a dor e a decepção. Então disse ela, das duas uma, ou eu entrava em colapso, ou eu me agarrava em Deus. E disse ela, graças a Deus, eu me agarrei em Deus, eu me centralizei em Deus, eu pus Deus em primeiro lugar na minha vida, e daí eu pus o meu marido no lugar dele, e daí eu pude inclusive perdoar o meu marido. E disse ela, o próprio meu marido, que ele estava ali confirmando, ficou admirado, porque eu o perdoei. Ele também sabia que eu o idolatrava. Ele percebia, ele sabia claramente que ele era o centro da minha vida. Mas na hora que ele tomou o seu lugar, e eu o pus no lugar dele, porque pus Deus no centro da minha vida, daí eu pude perdoar o meu marido. Ele não fez certo, ele me feriu profundamente, feriu a Deus também, mas eu acabei constatando que ele era uma criatura, como eu, como os outros, frágil como os outros. Então eu pude perdoar e disse, agora sim nós somos verdadeiramente felizes. Você entendeu? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, do que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios.
E daí eu comecei a compreender essa expressão dos que amam a Deus, isto é, aqueles que põem Deus no seu lugar, aqueles que põem Deus no centro da sua vida, aqueles que fazem depender a sua vida e não idolatram a nada e a ninguém. E não idolatram a nada e a ninguém, nem aqueles que são egolatras, isso é, que idolatram o próprio ego, idolatram a si mesmo. Esses são os primeiros que precisam cair do cavalo. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para todos nós. Gente, a autossuficiência, o orgulho, a vaidade espiritual é a coisa mais perigosa. Mais perigosa. Porque pelo fato de ser orgulho espiritual, ele é disfarçadíssimo. Porque eu acabo me orgulhando, me sentindo autossuficiente, me sentindo vaidoso da minha espiritualidade, da minha oração, dos meus dons, do sucesso, do resultado que eu tenho nos trabalhos apostólicos que eu faço, nos trabalhos de caridade que eu faço, nos trabalhos que eu executo na paróquia, no grupo, na comunidade. Eu me sinto assim, envaidecido pelo resultado da pregação que eu faço, do resultado das orações que eu faço, das pessoas que são curadas, das pessoas que vêm contar o seu testemunho. E a gente vai se envaidecendo, vai se fazendo um pedestal, vai ficando orgulhoso, mas como tudo é espiritual, a gente diz palmas para Jesus. E a gente vai se envaidecendo, subindo no próprio pedestal, sem perceber que está sendo vítima de um orgulho espiritual. Que bom quando Jesus dá uma rasteira e faz a gente cair feio, faz a gente cair do cavalo, e esborracha a gente no chão, para a gente se colocar no próprio lugar, e recolocar Deus no lugar dele. Porque o orgulho espiritual faz consigo mesmo o que aquela mulher estava fazendo com o marido dela. Nós somos o centro da nossa vida, sou eu. E veja, muito imperceptível. Porque é tudo espiritual, é para a glória de Deus, glórias e louvores ao Senhor, palmas para Jesus. Eu posso dizer isso de cadeira, porque durante uma época na minha vida, graças a Deus, que já ficou no passado, e peço a Deus que isso não volta, que isso não volte. Eu, inclusive, lá em São Paulo, no Ibirapuera, num daqueles cenáculos que naquele tempo enchia o Ibirapuera, eu testemunhei que eu fui vítima de orgulho espiritual. Fui, gente, fui. E sei bem o que isso significa. O estrago que faz na vida da gente e a gente não se apercebe. Então, a queda que a gente tem, claro, Deus não quereria a nossa queda, mas a queda que a gente tem é um grande benefício, é uma graça, porque repõe a gente no próprio lugar, assim como aquela mulher dizia do seu marido. A gente diz de si mesmo, eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma criatura humana, como outro qualquer, Deus me amou, Deus investiu em mim, Deus me fez seu servo, tem usado do meu trabalho, Deus me deu os seus dons, para que eu use dos dons de Deus. Deus fez com que os trabalhos tivessem resultado, porque Ele ama as pessoas e quer atingir as pessoas, e as pessoas são atingidas através de mim. Deus tem usado de mim e atinge as pessoas.
Mas é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que faz. A gente se recoloca. Aliás, eu estava dizendo que a gente, infelizmente, se idolatrava, como aquela mulher idolatrava o próprio marido. Mas graças a Deus, depois que Deus nos dá a rasteira, a gente vê, eu sou frágil como um qualquer. Sou apenas uma criatura humana e nada mais. E nada mais. Posso cair como qualquer outro. Não devo. Tenho que fazer de tudo para não cair. Mas eu sou frágil. Até eu digo, dentro de mim existe um Pedro e um Simão. E até existe antes um Simão. Você sabe muito bem, o próprio Jesus foi que explicou isso para Pedro, que na verdade se chamava Simão. Simão quer dizer caniço. Esse caniço agitado pelo vento, não passa de um caniço, como essa arvorinha, remexida pelo vento, para cá e para lá. E Pedro é rocha, é o oposto. E na verdade Jesus sabia muito bem que ele era um Simão, ele era um caniço. Mas o Senhor o queria uma rocha. E Jesus foi fazendo daquele Simão, daquele caniço, uma rocha, mas interessante, dentro dele sobrevivia as duas realidades, uma rocha mais um caniço e uma rocha, tanto assim que já no final, depois da última ceia, depois de ele, como Pedro, ter dito para Jesus, disse sinceramente, mesmo que todos te deixem, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele falou sincero, ele sentia assim, ele estava disposto a isso, mas quando as coisas apertaram na casa de Caifás, quando uma criada, depois uma mulher, depois o pessoal em torno da fogueira, já foi dizendo para ele, você é um deles. Eu inclusive te vi lá no Jardim das Oliveiras, e olha a pronúncia dele, ele é galileu, então é claro, está na cara que ele é um deles. Pedro afinou e 3 vezes, negando o seu mestre. Veja, era depois de todos aqueles anos de estar com Jesus, e interessante, quando depois da ressurreição, Jesus vai se encontrar com os seus apóstolos, ele leva Pedro para um canto, sozinho, e pergunta, qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? O que ele disse? Está vendo? Eu já escutei, vocês disseram, Pedro, tu me amas. Todos nós nos enganamos. Não, Jesus não disse, vai conferir no Evangelho de São João, ele não disse Pedro, tu me amas, não, ele disse Simão, tu me amas. Porque Jesus estava naquele momento ainda mostrando para Pedro, veja, eu tenho te feito uma rocha esse tempo todo, quero que tu sejas, inclusive para mim, igreja, uma rocha, mas tu és ainda um Simão, tu és ainda um caniço, veja o que você fez, você me negou 3 vezes, mas aí que está, mesmo me negando 3 vezes, tu me amas, caniço, tu me amas. E Pedro vai dizendo uma primeira vez, Pedro vai dizendo uma segunda vez, Pedro vai dizer uma terceira vez, porque ele negou 3 vezes, e sempre repetindo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes tudo de mim, tu sabes o caniço que eu sou. Eu lá na última ceia, eu estava assim cheio de mim, dizendo, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei, mas mais uma vez, Senhor, eu me ponho no meu lugar, para te pôr no teu lugar, eu não passo de um caniço, se eu sou uma rocha, é porque o Senhor me faz
rocha. Eu, na verdade, sou um caniço. Devo ser uma rocha e devo me agarrar em Ti, Senhor, e fazer que Tu sejas a minha rocha, a minha fortaleza. Não é isso que nós dizemos? Não é isso que diz a palavra de Deus? Sim, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, e eu preciso ser uma rocha em Ti, Senhor, mas na verdade eu não passo de um caniço, e mesmo sendo um caniço, eu Te amo. E daí Jesus diz então, tudo bem, se é assim, eu tenho plena confiança em você, porque você sabe muito bem da situação, você sabe que eu sou a sua rocha, mas que você é um caniço, você não está mais iludido, você não está mais na ingenuidade, você está sabendo das coisas, você se coloca no seu lugar e você me coloca no meu lugar. Eu sou a sua rocha e a sua fortaleza, eu sou o protetor da sua vida, e você continua um caniço, então pode pastorear as minhas ovelhas. Você entendeu? E daí nós retornamos para a passagem que a Luzia trouxe agora cedo. Graças a Deus, nós colocamos todo o embasamento, um alicerce bem amarrado. E retornamos lá, até se você quer pegar comigo na Bíblia, é Êxodo capítulo 14, versículo 13. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, logo depois do Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Em primeiro lugar, eu vou repetir para você, recordar para você o que estava acontecendo. Graças a Deus, Moisés tinha conseguido tirar, arrancar o povo de Deus da escravidão do Egito. Foi difícil, o faraó não queria ceder de jeito nenhum. Aliás, uma mão de obra escrava, como eram os judeus, em grandíssima quantidade. E o judeu foi sempre muito forte, muito firme. Eles eram escravos, mas trabalhavam. Interessante. Eles não faziam corpo mole, não. Deus os havia formado fortes. E o faraó sabia que os egípcios não tinham a capacidade de trabalho do judeu. Eles não tinham até, os próprios egípcios não tinham a tenacidade, a têmpera do judeu. Então, não era apenas perder trabalhadores, era perder um trabalho de qualidade. Então, o faraó fez de tudo para evitar, mas Deus foi mais forte e faraó teve que deixar. E eles saem do Egito e vão na direção do Mar Vermelho para atravessar ali, e rapidamente, em questão de 2, 3 meses, eles já estavam na terra que Deus lhes havia prometido. Era uma viagem, claro, de meses, mas rapidamente eles chegariam lá. Era isso, inclusive, que estava animando o povo. Mas o que aconteceu? Moisés foi seguindo a orientação de Deus e chegou a um ponto onde na frente tinha o Mar Vermelho. Mar é mar. De um lado ele tinha uma cadeia de montanhas e atrás o deserto. E naquele momento eles começam a perceber, e até no deserto subia aquele poeirão dos cavalos dos exércitos de Faraó, que estão vindo, e eles já escutam o barulho dos cavalos, e a poeira que sobe no deserto. Gente, naquele momento o povo entra em pânico, porque eles estão vendo que agora o faraó está vindo com exércitos.
Ele já imagina, veja, a imaginação do povo foi longe. Agora eles vêm com armas, com carros, com cavalos, para nos matar a todos. Veja, a cabeça da gente já leva muito para frente. Na verdade, o faraó queria a eles de volta. Queria o trabalho deles. Mas o povo já se imaginou chacinado pelos exércitos de Faraó, e entra em pânico, e vão para Moisés, quase que chacinam Moisés, inclusive. Para onde você nos trouxe, Moisés? E as mulheres vinham com as crianças no colo, e gritavam mais do que os homens ainda, no desespero, no pânico. Você sabe que pânico é pânico. Para onde nós vamos, Moisés? Aqui é deserto, não tem para onde a gente ir. De um lado essa cadeia de montanhas, na frente o mar. Onde é que você está com a cabeça, Moisés? E claro, eu estou falando assim, mas elas falavam em pânico. E é claro, o coitado do Moisés entrou em pânico também. Graças a Deus que no meio de toda aquela confusão, porque pânico, é muito pior do que confusão, Moisés vai interrogar Deus. Ele vai orar, e dizer: Senhor, o que eu faço agora? Eu segui as suas orientações, eu estou vendo, estou de olhos abertos para a realidade, eu não tenho para onde fugir, ainda mais com esse povo todo. E eu estou vendo, o faraó está vindo, com seus carros, com seus cavalos, com as suas armas. E qual foi a resposta de Deus? Aí entramos no versículo 13, Êxodo 14, 13. Depois de ter estado com Deus, Moisés respondeu ao povo, porque Deus lhe havia dito: não temais, tende ânimo. Esse tende ânimo equivale à palavra coragem. Coragem, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que agora vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. E nós sabemos que Deus fez assim, ao pé da letra. Logo em seguida está narrado que Deus mandou Moisés pegar a vara, aquela vara que Deus lhe deu, a vara dos prodígios de Deus, e levantar a vara diante do mar vermelho. E a própria Bíblia diz que começou a soprar um vento muito forte. Aquele era um braço de mar, não era oceano, era um braço de mar. E aquele vento forte foi afastando as águas, foi afastando as águas, foi afastando as águas. E foi se abrindo na frente deles um terreno livre, sem água, claro, molhado, areia de mar, mas aberto na frente deles. E o povo olhando: será que nós podemos ir? Será que nós podemos ir? Mas também não tinha outro jeito. Faraó vinha atrás com seus exércitos, carros, cavalos, até o momento que Moisés dá a ordem: agora vocês podem ir. E o povo vai. Agora imagine isso, que não era simplesmente o povo, era o povo com seus trens todos, né? Porque carregaram tudo, até as coisas que eles roubaram dos egípcios, eles estavam carregando. Imagine aquele pessoal com trouxa na cabeça, com sacola debaixo dos braços, os animais, criança de colo, criança pequena, mal começando a andar, e aquele povo inteiro vai atravessando. Mas o mais importante, para mostrar que realmente era um prodígio de Deus, quando eles estão já do outro lado, acabando de sair, Faraó e os seus exércitos já tinham entrado também, e eles estavam com cavalos. O povo que estava acabando de sair, ficou com medo também, já estavam do outro lado do mar, mas ficaram com medo ainda porque nós passamos, mas eles vão passar também.
E Deus até deixa que os exércitos de Faraó entrem naquela região que era mar. Imagine, a terra vem até aqui, onde vocês estão, então é o mar. Até o final lá do rincão e tal, é o mar. E Deus deixa que o exército de Faraó entre. Na hora que o exército de Faraó já tinha entrado todinho, de repente o vento mudou, e porque mudou, né, toda aquela água que foi acumulada daquele lado, veja, a água foi sendo acumulada como se fosse uma represa, segurando pelo vento, o vento mudou, de repente, aquela água vem toda, e aí com toda a força, igualzinho o que aconteceu lá no Oriente, o tsunami, e vem todinha aquela água por sobre eles, e na verdade, como diz a palavra de Deus, sepultou no Mar Vermelho, exército, carros, cavalos, e do jeito que Deus falou, os egípcios que vocês veem agora, vocês não os verão jamais. Gente, o inimigo terrível que nós temos é o nosso medo. Primeiro, o medo humano que a gente tem. E segundo, o medo tentação. Porque na verdade o inimigo é mestre em agir através do nosso medo. Ele atiça o nosso medo. Ele instrumentaliza o nosso medo. Ele nos põe em pânico, ele nos põe em pavor. Ele nos põe em angústia, ele nos põe em desespero, e ele sabe usar da nossa cabeça para fantasiar mais ainda, ele sabe usar das nossas emoções para aumentar tudo e confundir todas as coisas. E Deus sabe muito bem disso, é por isso que a Bíblia não para de dizer, não temais, não temais, não temais, não tenhais medo, de mil maneiras, mas sempre usando essa mesma expressão. Deus está dizendo, não temais, não temais, não temais, não temais. Os técnicos que conseguiram contar e contar direitinho, dizem que na Bíblia existe 366 vezes essa expressão, não temais. Até dizendo que para cada um dos dias do ano, e também quando o ano for bissexto, tem mais uma vez 366, né? Para que no ano bissexto, como foi o ano passado de 2004, a cada dia Deus tenha esta palavra, não temais, não temais, não temais. E por que isso? Porque Deus sabe que o medo, o nosso medo, e o nosso medo aumentado pela tentação, nos paralisa, e até digo, o medo é como um furo na bola da nossa fé. É um furo na bola da nossa fé. No meu tempo de garoto, as bolas de futebol eram feitas de uma bexiga dentro, de borracha, que a gente tinha que encher. Enchia assim com bomba, né? Depois dava uma dobrada no que nós chamamos de bigolim, que era a pontinha lá para poder encher, amarrava, punha para dentro, até a bola não ficava completamente redonda, ficava uma partezinha ali, por causa do chamado bigolim, né, que isso é coisa do meu tempo de menino. E a gente então fechava a bola, até tinha uma espécie de cadarço de couro também, para fechar aquela parte, e lá botava a bola. E também o futebol profissional era assim. O Leônidas, daquele tempo, né, jogava com bola assim, desse jeito. E por ser uma bola assim, desse jeito, às vezes furava. Até batia num prego, batia numa coisa pontuda, e pum, aquela explosão da bola que estava cheia. Não sei se as bolas de hoje fazem a mesma coisa, mas naquele meu tempo de menino, de garoto, etc., era assim. E dava aquele, até no campo de futebol, às vezes o jogador tinha um chute tão forte que
era uma câmara dentro, igual as antigas câmeras de pneu. Então estourava, e dava um estouro mesmo no campo. Gente, o medo estoura a nossa fé, explode a nossa fé, e o diabo sabe disso, e por isso ele vive pegando a gente no medo. Qual é o jeito de escapar? Não tem outro a não ser. E aí eu trago as duas coisas. Primeiro, você ser sempre, 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 sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo e por isso cheia de Deus. Porque daí você está no colo de Deus, daí você está aconchegado em Deus. Daí o Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua coragem, porque na verdade todos nós somos e sempre, Simão, caniços, todos nós somos, não vai dizer que você não é, porque acontece uma morte na sua família, acontece um desastre, acontece um acidente, você está num acidente, você está numa grande dificuldade econômica, alguém traiu você, alguém apunhalou você, você entra em pânico, você entra em parafuso, inclusive porque você é a criatura humana que tem emoções, e as nossas emoções são exageradas, e a nossa cabeça é a louca da casa, e ela se alia às nossas emoções, e põe a gente em pânico, e impressionante, na hora do pânico, na hora do medo, na hora do pavor, parece que a nossa fé sumiu. Onde é que foi a fé? Eu já presenciei isso, gente ativa, trabalhando na igreja, trabalhando nos grupos de oração, trabalhando com os dons de Deus, pregando, dando força para os outros, quando acontecer alguma coisa com aquela pessoa, meu Deus, foi igualzinho às bolas de futebol do meu tempo, puf, esbagaçou tudo para todos os lados. Onde é que está aquela pessoa? Na verdade, era um caniço, só seria rocha, só seria fortaleza no Senhor, Então, primeira coisa, nós precisamos ser continuamente cheios do Espírito Santo, e aí, tudo que eu falei, está nessa lógica, nós não podemos criar, não podemos deixar que se crie em nós, e nós não podemos nutrir de jeito nenhum o bendito, para não dizer o contrário, orgulho espiritual, de nos acharmos o máximo, de nos acharmos autossuficientes, que eu faço, que eu aconteço, eu tenho sucesso, porque nenhum de nós sabe a hora que a tentação nos pega, e nos dá uma rasteira, e nos joga no chão. Todos nós somos caniço, precisamos de Deus, só Ele é o nosso rochedo, só Ele é a nossa fortaleza, só Ele, foi o salmo de ontem, Deus está sendo maravilhosamente lógico, foi o salmo de ontem, só em Deus repousa a minha alma, só dele é que me vem o que eu espero, só Ele é meu rochedo e salvação, só Ele é minha fortaleza, por isso jamais vacilarei, só em Deus, veja bem, só em Deus encontrarei glória e salvação, só Ele é meu rochedo protetor, meu refúgio está nele e somente nele, ó povo, confia nele uma vez por todas, expandi em sua presença os vossos corações, nosso refúgio está em Deus, é só em Deus, essa é a primeira coisa, você precisa estar cheio de Deus, você precisa ser um daqueles que a Bíblia chama, alguém que ama a Deus, que põe Deus em primeiro lugar, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é nós nos encharcarmos dessas realidades bíblicas, dessas promessas.
Não foi à toa que Deus me inspirou quando eu fiz aquele livrinho, a Bíblia foi escrita para você, que nós colhêssemos todos os dias da Bíblia, porque isso tem, gente, em quantidade, tem em quantidade. A gente encontra sempre, 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 as promessas de Deus. Tanto quanto a gente encontra os mandamentos, as ordens de Deus, a gente encontra mais promessas do que ordens. Laércio está aí, onde é que está o Laércio? Está aí. O Laércio é mestre para dizer isso. Verdade ou não é, meu filho? Tem muito mais promessas do que ordens, não é? Todos os dias o Laércio está fazendo, ele faz de tarde e faz de madrugada, né? Muitas vezes eu acordo de manhã cedinho, né? E logo ligo a televisão para iluminar um pouco assim o quarto, sem som, está lá o Laércio fazendo a Bíblia, foi escrita para você, também na madrugada. Ele pode dizer muito bem, mas nós também, há muito mais promessas do que ordens. E bonito que as promessas e os princípios eternos, as leis do reino de Deus, se você não sabe do que eu estou falando, se eu estou falando grego para você, vai pegar de pressinha aquele livro. Hoje, atualmente, tem até dois, né, diferentes, mas que na verdade trazem a mesma coisa. O mais antigo, que é a Bíblia, foi escrita para você. É um livrinho, pequenininho, pequenininho, mas é uma receita maravilhosa que fez a Canção Nova aquilo que ela é. Fez o Padre Jonas. Eu fui feito pela Bíblia, foi escrita para você. Fez a mim. E então, vai lá e você vai encontrar. E tem um outro, a Bíblia no meu dia a dia. Eu fiz uma outra edição, só que o povo queria um e outro, e as edições Loyola acabaram publicando as duas. Hoje existe tanto uma como outra. Procura. Ou a Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, é uma receita para a gente. Lá você encontra tudo isso. Mas o principal é isso, os princípios eternos, ou as leis do reino de Deus, elas se conjugam com as promessas. Deus continuamente está prometendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É São Pedro dizendo, com uma certa certeira, lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Gente, a gente precisa, é daí a necessidade da palavra de Deus. Cristão que não lê a palavra de Deus, cristão católico que não lê a Bíblia todos os dias, e digo mais, cristão católico que não capricha do jeitinho que eu mostro ali na Bíblia, foi escrita para você. Gente, não é uma coisa difícil, é fácil. Eu fiz aquilo para jovens que antes nem conheciam a Bíblia. Portanto, uma coisa assim elementar que qualquer um pode fazer. Claro, de início custa um pouco de esforço, mas o que na vida não custa esforço? Mas é fácil, qualquer pessoa consegue, ainda mais que cada um faz na sua medida. Mas mesmo aqueles que só podem um pouquinho, só conseguem um pouquinho, como isso transforma a vida deles. Nós precisamos encharcar-nos, impregnar-nos das verdades, das realidades da palavra de Deus. É o único jeito de acabar com o medo na nossa vida. Por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo nos anula, e o medo é cíclico. Ele vai nos colocando em parafuso, em parafuso, em parafuso. Ele cria em nós um verdadeiro pânico, e nós ficamos paralisados, nós ficamos anulados, e o pior, a nossa fé explode. Aquela pessoa que era de Deus, que trabalhava para Deus, de repente, pum, explodiu. Explodiu por quê? Porque o inimigo colocou uma situação na sua vida, você não estava preparado, né? O medo pegou você, você entrou em parafuso, você entrou em pânico, e a sua fé explodiu. Graças a Deus que tudo tem
remédio. Se você está precisando voltar, aplaude. Depois de aplaudir, agora presta bem atenção. Se você está nessa situação, se você está numa pós-explosão, e pode ser que essa explosão tenha acontecido há um bom tempo, e você está agora na maior secura. Quem sabe você tenha deixado Deus e a igreja, quem sabe você tenha deixado o grupo, por causa da explosão da sua fé. Mas mesmo que você não tenha, graças a Deus, deixado, se você passou por uma dessas explosões, deixa eu dizer que bom, você volta agora humilde, você volta agora no seu lugar, sabendo que você é um caniço, e só Deus é a sua rocha. Se você está com Deus e Deus está com você, você, embora sendo caniço, você pode ser uma rocha, e é isso que Deus quer para você. Então agora aplaude para valer, porque é isso que Deus quer para você. Eu sou um caniço, Senhor, eu não passo de um caniço, mas em Deus, e só em Deus, repousa a minha alma. É dele, é só dele que me vem o que eu espero. Só ele é o meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza. Só ele é minha fortaleza, por isso jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Só ele é meu rochedo protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, agora você pode dizer: ó minha alma, confia nele uma vez por todas. Ó minha alma, diga o seu nome. Ô Jonas, confia nele uma vez por todas. Nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa coragem, nosso rochedo está em Deus e somente em Deus. Amém.